Muito bem, vamos para a nossa lição de número 3: forças impulsionadoras e forças restritivas. Já venho falando para vocês aí há um tempo, né? Já venho colocando para vocês a existência, a possibilidade dessas forças, já não pego vocês desprevenidos no que diz respeito à existência dessas forças restritivas e impulsionadoras. Sendo que agora a gente vai, de fato, exemplificar ela para vocês, dizer de onde é que elas vêm, o que, é que elas são. Vamos abrir essa informação para vocês aí, né? No que diz respeito de forças impulsionadoras e forças restritivas. Mas já ficou de herança das lições anteriores, da lição número 1 e da lição número 2, que o indivíduo é um todo, que nós somos um todo. Por mais egoístas que sejamos, somos um todo. E temos que nos enxergar dessa forma, como um todo, produto do meio. Da mesma forma que a gente aciona o meio aciona a gente. E nunca vai ser diferente. Não esqueçamos disso. Né? À medida que a gente joga a pedrinha na lagoa e atinge a lagoa atinge, a lagoa interage com outros seres que estão lá submersos que a gente não vê. Então a força da reverberação dos nossos atos, das nossas ações é exatamente essa. Então vamos lá entender um pouquinho sobre forças impulsionadoras e forças restritivas. O principal conceito da teoria de campo é que o espaço é vital. Né? O espaço é vital. Tudo que tem à nossa volta é vida, é vital. E a totalidade dos fatos que determina o comportamento de um indivíduo num dado momento. Então, daí, não é? A totalidade dos fatos determina o comportamento de um indivíduo num dado momento. É óbvio. Se está estamos no momento do coronavírus. Hoje é dia 15/7. Em pleno coronavírus. Estava vendo aqui a televisão falando que nos Estados Unidos a coisa está ficando mais séria. Né? Eles começaram a abrir demais as coisas. Por ser um país desenvolvido, que a repórter estava dizendo, é espantoso. Como é que as pessoas não estão entendendo que coronavírus é uma coisa terrível e que leva à morte e que vai prejudicar um monte de gente. Então, nunca o espaço, né, à nossa volta invadiu tanto a gente. Né? A gente foi obrigado a ficar em casa. Por quê? Porque o espaço externo, né, o exterior, passou a ser nocivo. Uma simples gotícula de saliva, um aperto de mão, é capaz de transmitir um vírus que pode levar quem é despreparado, quem é de grupo de risco, pode levar à morte. Então, o espaço é vital, o extremo agora é vital. A gente tem que estar se cuidando o tempo inteiro. E isso, né, a totalidade dos fatos, determina o nosso comportamento. Por isso que a gente está em casa restrito. Eu, como carcereiro aqui dos meus pais, né, para evitar que eles saiam, e para uma pessoa de idade, né, meu pai tem 80 e alguma coisa, minha mãe também, é muito difícil entender isso, que eles não podem ir para o supermercado, que eles não podem ir para a academia, que eles não podem fazer uma compra no Verde Fruit. Então, por quê? Porque o comportamento total, né, o espaço é total, vital, está atuando em cima da gente. Daí vem a ferramenta. A ferramenta a análise de campo de força, que é essa que a gente está colocando aí para vocês, por mais singela que ela pareça, uma folha simples, né? Tem a situação atual, a situação que a gente deseja, né? Para onde você quer se locomover, tem as forças impulsionadoras e as forças restritivas ou contrárias, né? E embaixo o plano de ação. Então a ferramenta campo de força em si é uma ferramenta super simples, não tem muita coisa para a gente falar. Embora eu vá abrir essa ferramenta, eu vou falar com vocês bastante sobre ela, tem um capítulo só sobre ela. Essa é a ideia de Levine, né? Uma dinâmica dos grupos, uma dinâmica social, que ele chama aí de social engineering, de engenharia social, que interfere na gente, que a gente interfere no grupo. Né? Então isso é manejar essas forças impulsionadoras e manejar essas forças contrárias ou restritivas em função da gente estabelecer um plano de ação. No caso da pandemia é ficar em casa.
Porque se você se mover muito, você pode contrair a doença. Se você contraindo a doença, e se você for do grupo de risco ou tiver alguma comorbidade, alguma debilidade, você pode vir a falecer. Então, engenharia, né, essa engenharia social, por isso que a gente está. Se você quer sair, pode sair. Né? Ninguém está te prendendo, dá para você sair. Você pode sair de máscara, você tem que sair usando álcool gel, você tem que sair não apertando a mão das pessoas. Então, usando essa situação, que é uma situação endêmica que a gente está vivendo aqui agora, qual é o fator impulsionante para a gente sair? Eu preciso ganhar dinheiro. Então, pô, não tem jeito, eu não posso ficar em casa aqui esperando o tempo passar. Eu tenho que ir para a rua, eu tenho que ganhar dinheiro, minha família tem que comer, eu tenho que comer, meus funcionários têm que comer. E qual é o fator restritivo, então? Qual é o fator contrário? E se você não usar álcool gel, se você não usar os fatores de proteção, você pode contrair uma doença que vai te levar dessa para outra. Aí lá embaixo no plano de ação, então o que eu faço? Vai sair? Tem que sair? É absolutamente necessário que você saia? Qual é o teu plano de ação? Usar a máscara, usar aquela proteção, de repente, transparente na frente, para ter plena certeza que eu não vou ter contato com a mucosa alheia, evitar de apertar a mão. Então, meu plano de ação vão ser esses steps, esses passos, para resolver o problema, que é sair. Eu vou ter que sair. Então, qual é o meu modelo de atuação? De onde eu estou, para onde eu quero ir? Eu quero sair da minha casa, que é o meu local atual, que eu estou há 4 meses restrito em casa, e quero ir para o meu escritório. O que eu ganho, o que eu perco? Quais são os impulsionadores e quais são os restritivos ou contrários? Faça uma lista, estabeleça um plano de ação, seja consciente e vá ou deixe de ir. Né? Se você é grupo de risco e pode ficar em casa, fique. Se você é grupo de risco e não pode ficar em casa, porque você tem atividades a serem cumpridas de subsistência, tome as devidas precauções e saia. Né? Saia, vai cuidar da sua vida. Então, esse é a ferramenta análise do campo de força em si. Eu vou abrir ela mais tarde, até porque essa aqui é a ferramenta original. Eu vou trazer para vocês a ferramenta melhorada, com alguns campos a mais, revisada, um pouco mais modernizada, mas com a mesma função, com os mesmos campos base. Teoricamente, ela não mudou em nada, ela só ficou mais visível, mais bem estruturada. Vamos lá. O principal conceito da teoria de campo de força, olha aí, o principal conceito da teoria do campo de força é o de espaço vital, definido como Levine. A totalidade dos fatos que determinam um comportamento de um indivíduo num dado momento. Vou repetir. A totalidade dos fatos que determina o comportamento de um indivíduo num dado momento. Então, é aquela história. O cara está no trabalho, teve um dia cansativo, um dia estressante, um monte de pressão em cima dele. Na hora que ele vai responder a uma questão delicada, a tendência dele é responder como? Asperamente. Né? Então, a gente tem que entender isso. Né? Então, essa é a teoria básica do Levine, e a maioria das pesquisas dele foi desenvolvida em torno disso, em torno da dinâmica de grupos humanos. Não é? Análise de papel de liderança, por exemplo. Então, o cara é líder. Quais são as forças propulsoras e as forças restritivas daquele grupo de indivíduos que ele trabalha? Não é? Qual é o... para atingir uma determinada meta, o que a gente tem de fatores impulsionadores ou fatores restritivos? Falando aí da parte de organização, que essa ferramenta também se aplica, campo de força. Então, essa liderança é uma liderança autocrática? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos? Essa liderança é uma liderança democrática? Quais são os fatores impulsionadores e os fatores restritivos? Essa liderança é uma liderança laissez-faire, ou seja, de qualquer jeito está bom. O que tem de bom, o que tem de ruim nesse tipo de liderança? O que impulsiona minhas equipes para a mudança? O que faz com que as minhas equipes alcancem resultados? Que tipo de liderança é mais positivo para impulsionar a minha equipe para as mudanças necessárias para a obtenção de bons resultados? Então, toda essa história de fatores de campo de força está aí para fazer com que a gente alcance melhorias, não é? Para que a gente alcance um lugar melhor, para que a gente tenha sucesso. Então vamos ver primeiro as forças impulsionadoras, aquelas que a gente pode dizer que são as forças positivas. Que são
aquelas que propiciam condições favoráveis e inequívocas para as transformações, que arremessam em direção ao futuro. Essas são forças impulsionadoras, forças inequívocas que vão te favorecer, forças que vão te impulsionar para transformações positivas do seu futuro, forças que vão melhorar a sua vida e a vida dos que estão à sua volta. Então essas forças podem estar no meio ou dentro de você, mas normalmente elas são um conjunto, indivíduo e meio. Vamos ver alguns exemplos dessas forças impulsionadoras. A eterna insatisfação do ser humano que busca significados novos para a vida. Então, aquele cara como eu, que é um eterno descontente com a sua situação, que quer sempre buscar melhora, é sempre um irrequieto, é sempre um cara que está querendo progredir, é sempre um cara que está querendo empreender. Então, eu sou um eterno insatisfeito, principalmente com aquelas pessoas que são muito satisfeitas, não é? O cara, não, Deus proverá, até prover por ti. Certamente Deus olha por todos, mas faça a sua parte, porque se você ficar só, Deus proverá. A chance de você nadar e morrer na praia é muito grande. Então, os insatisfeitos estão sempre procurando melhorias. Claro, os insatisfeitos positivos, né? Aqueles insatisfeitos que só reclamam da vida, esse não conta. Segundo, força impulsionadora, a grande capacidade e potencial ilimitado que possuímos e que necessitamos de estímulos, né, para vir à tona. Então, ninguém motiva ninguém. Se você não se motivar, ninguém vai sair da cartola do mágico para motivar você. Ou você encontra esse potencial e trabalha esse potencial dentro de si mesmo, ou ninguém vai conseguir estimular você, ninguém vai conseguir trabalhar você de uma forma melhor. Constatação é que as mudanças acontecem de forma difusa ou clara. Então, talvez você não esteja vendo claramente a mudança ou o que significa você ter alcançado aquela promoção, né? Mas certamente você enxerga o aumento do salário. Então, claramente você enxerga o aumento do salário, o benefício direto do dinheiro que você vai ganhar a mais. Agora, de forma difusa, você entendeu? Né? Difusa é de forma espalhada, você entendeu quais são as causas e as consequências daquilo? Você entendeu que você vai ter que trabalhar mais, eventualmente vai ter que trabalhar um sábado até meio-dia, eventualmente vai ter que viajar e ficar longe da sua família. Você entendeu esses acontecimentos difusos que vão estar na tua vida presentes? Então, preste atenção no que está à sua volta. Eu ouso uma frase, né? Marcelo. O instinto de sobrevivência que nos impele à ação quando nos sentimos ameaçados, por vezes, dando-nos forças e atitudes descomunais, inexplicáveis. Aquela mãe que no ato de uma batida de carro, onde a filha ficou presa, ela tem uma força sobre-humana, ela arranca com as próprias mãos a porta do carro. Então, ela não sabe de onde veio aquele impulso, ela só sabe que ele existe, que ele está lá e que ele impulsionou e que ela conseguiu arrancar a porta do carro para tirar a filha de dentro. Né? Então, isso é uma força impulsionadora e tanto. Forças restritivas. Aquelas que retardam a sua evolução, que te jogam para trás. É a bola de ferro presa na sua perna. Né? Que vai te levar à estagnação, que vai te levar à frustração, à autopunição, à autocomiseração, aquele cara que se autoflagela, né? Um indivíduo que se consome de dentro para fora. Isso é autocomiseração. A gente vai se detonando, né? A gente para de comer, a gente vai entrando em depressão, a gente vai se auto-sabotando. Então isso é o pior de tudo. Isso é a força restritiva mais restritiva do ser humano. Péssimo, 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 péssimo. Então, se consumir de dentro para fora, levar uma vida estagnada é terrível. Vamos aí, alguns exemplos. Crenças e valores individuais. Então, procure, por exemplo, você quer ver uma força restritiva terrível? O dinheiro não compra felicidade. O dinheiro não compra mesmo felicidade, não. Ele compra insumos para que você tenha felicidade. Ele te compra uma melhor vestimenta, ele te compra uma melhor educação para os seus filhos, ele te compra uma melhor residência, ele te compra conforto, ele te compra outras coisas. Então, dinheiro faz mal, dinheiro é coisa do capeta. Isso é uma crença miserável de ruim. Dinheiro é ótimo, o ruim é o uso que você dá para ele. Então, se você dá
o bom uso, certamente dinheiro é bom. Então, cuidado com crenças limitantes, crenças sabotadoras como essa. Ninguém me ama, eu não nasci para ser feliz, eu tenho dedo podre no que diz respeito ao relacionamento, não encontro um parceiro ou uma parceira, ou todo que eu encontro é ruim. Isso é uma crença muito ruim, isso é um valor individual muito ruim e que certamente é fruto do meio. Alguém já te disse isso. Normalmente é a mãe da gente que fala, né? Você tem um dedo ruim para encontrar namorada, você só encontra uma namorada desviada, né? Você tem dedo ruim para namorado, para marido, você só encontra parceiros que não são alinhados com você. Então, cuidado com isso. Pressão dos grupos, barra julgamento. Então, cuidado com esse negócio, acabei de falar. Né? Pressão de grupos sociais no que diz respeito a tudo. Então, muito cuidado, não julgue para não ser julgado. Dificuldade normal das pessoas do dia a dia. Então, é uma força restritiva enorme. Então, suas dificuldades vão apertando você. Você vai sofrendo cada vez mais a coxo do que vem de fora. E você vai ficando cada vez mais difícil de atuar. Né? Então, quanto mais dificuldade você tem, mais restrito você vai ficando e mais sensível você vai ficando a problemas externos. Falta de acesso a informações necessárias, a evolução dos primeiros estágios. Então, se você não tem informações necessárias, você certamente vai piorar. Então, medo de errar, terrível isso, medo de errar. Eu acho que quem tem medo de errar não devia nem nascer. Né? Não devia nem nascer quem tem medo de errar, pois é errando que você aprende. Você já nasce caindo, aprendendo a levantar, caindo, aprendendo a levantar, e é isso que vai acontecer para o resto da sua vida. O ser humano é um cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta o tempo inteiro. Não é o contrário, não. É caiu e levantou. E o medo por perfeccionismo, né? Então, só eu sei fazer do meu jeito. Né? Então, por exemplo, moro na casa dos meus pais, eu tenho mãe e tenho pai, graças a Deus ainda vivos. Nesse período de coronavírus, a gente está ajudando a passar uma vassoura, está ajudando a tirar um pó, está ajudando a dar um trato em casa. Eu vou lá para ajudar a minha mãe, mas depois, quando eu saio, que eu vou lavar o quintal, por exemplo, tiro as folhas, a casa é grande. Quando eu volto, ela está fazendo de novo o que eu já fiz. E reclamando porque está fazendo de novo. Por quê? Porque ela já sabe que o perfeccionismo dela castiga ela. O perfeccionismo dela age contra ela o tempo inteiro, castiga, faz com que ela demande força, faz com que ela demande energia, faz com que ela se auto-sabote, e ela já tem consciência disso, mas não consegue fazer nada contra. Por quê? Porque é dela. Então é uma força restritiva. Ela podia estar usando esse tempo que ela está refazendo o que eu já fiz, por exemplo, para estar lendo uma revista, para estar lendo um livro, para estar fazendo o que ela gosta, né? Se bem que nesse período de coronavírus, todo mundo restrito dentro de casa, não está fácil para ninguém. Tá bom? Pessoal, é isso então. Falamos aí das forças propulsoras e forças restritivas. Vou encerrar essa lição, ela acabou se estendendo um pouquinho, já vai para 18, 19 minutos. Vou encerrar, a gente se vê na lição número 4. Muito obrigado a todos, até breve.